Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o papel do mediador e a importância de ferramentas para que ele possa utilizar no seu dia a dia. Vimos na aula passada que nós precisamos aprender a como lidar com o conflito. Vimos que a diferença está na autorresponsabilidade. Como e em que medida eu posso contribuir para a diminuição de conflitos ou para o tratamento adequado desses conflitos no meu dia a dia. A partir disso, nossa jornada vai caminhar para te mostrar ferramentas para que você possa utilizar nesses momentos de resolução de conflitos, tá certo? E aí, é inevitável a gente se perguntar qual o papel do mediador e especificamente do gestor de conflitos nessa busca por ferramentas, certo? Mas para isso a gente precisa entender qual a importância dos meios consensuais de gestão de conflitos. Já entendemos que a gente precisa compreender o sistema de justiça de uma forma mais ampla e que nós precisamos saber como alocar as necessidades das pessoas dentro de um sistema multiportas de acesso à justiça. Isso foi cunhado pelas políticas públicas de tratamento adequado de conflitos lá pelo CNJ ao redor dos anos 2010, em que ele criou a Resolução 125 do CNJ. Sabemos também que isso já faz parte de uma construção histórica, de algo que foi necessário ao longo da nossa caminhada no Poder Judiciário. Já vimos isso lá no nosso curso anterior de formação em mediação extrajudicial. Hoje nós vamos ver aqui qual a importância dos meios consensuais de gestão de conflitos no nosso dia a dia. Olha só, eu trouxe esses slides aqui para a gente fazer uma reflexão. Vejam aqui que nós temos alunos, né, aqui super felizes e tudo no seu final de curso. E vimos também que essas pessoas aqui estão terminando a faculdade, aparentemente, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. O que não te ensinaram na faculdade? A gente já vem conversando sobre isso aqui e a gente percebe também que a faculdade é um degrau no nosso conhecimento. Eu sempre faço esse paralelo em relação à escada. A faculdade é um degrau nessa escada que você sobe. Só que mesmo assim, por mais excelente que tenha sido sua formação, algumas coisas ficaram, que claro que não vamos conseguir aprender. Por isso que a gente precisa aprender a gestão de conflitos por uma mudança de perspectiva. Em que sentido? A gente pode entender como um ganha-ganha dentro dessas questões. Ou seja, não é necessário, muitas vezes, claro que em algumas vezes sim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que as pessoas não saiam sempre perdendo de uma demanda. Às vezes, o que se precisa ali é alocar as necessidades de cada pessoa. Eu sempre faço um paralelo com um bolo, uma fatia de bolo. Vamos imaginar que você está no aniversário de criança e que tem um bolo super bonito lá que você vai comer. Às vezes, eu posso não estar com tanta fome, e aí eu posso te pedir só um pedacinho de bolo. Às vezes você está com super fome, ou você é doido por doce e quer um super pedaço de bolo. Mas como é que nós vamos saber qual o tamanho do meu pedaço de bolo e qual o seu, se a gente não para se perguntar, para dizer, para se comunicar? Então a gente precisa entender como é que nós podemos alocar as necessidades, fazendo esse paralelo com o bolo. Nesse bolo, que fatia vai ser satisfatória para mim e para você? Isso não significa que nós vamos perder em relação a isso. Significa que nós vamos ter que conversar para chegar num consenso. Já vimos na aula anterior que a comunicação nos conflitos é essencial para a construção democrática de uma resolução. E aí entra o advogado do século XXI. A gente já viu nas aulas anteriores o que é esse advogado do século XXI, o que é o Fórum Mundial Econômico. Já vimos sobre a revolução tecnológica nas aulas anteriores, já vimos sobre como isso afeta o advogado, que vai precisar, sim, ou o profissional do direito em toda medida, se reorganizar, se reorientar para essa vivência dentro da revolução tecnológica. E esse é o advogado do século XXI, que permeia toda essa questão tecnológica que a gente precisa alcançar. Mas para isso precisamos ampliar nosso repertório. E a partir de agora, nós vamos entender como a negociação de Harvard, a comunicação não violenta e as técnicas de mediação de conflitos podem nos ajudar a ampliar esse repertório. Mas aí, Marcela, qual é a importância
do mediador de conflitos dentro desse contexto. E aqui é importante que a gente faça um recorte de que não é só o mediador de conflitos que vai utilizar dessas técnicas. O advogado, o juiz, o procurador, enfim, todas essas áreas que lidam com a gestão de conflitos dentro do Poder Judiciário podem também se beneficiar de tudo isso. Especialmente, qual é o papel do gestor de conflitos? Ele deve, pessoal, atuar com isonomia, ou seja, com igualdade entre as partes. Ele deve ser criativo. Ele deve pensar em diversas soluções. Ele deve utilizar das técnicas e princípios da mediação e da conciliação. Ele deve receber as partes e ouvi-las com atenção. Existe uma técnica para isso, que é o rapport, né? A gente deve receber as pessoas, acolhê-las para que elas se sintam à vontade de nos contar sobre a história, sobre a trajetória delas e principalmente por que elas estão em conflito naquele momento. Controlar as falas das partes, reunir as informações, ou seja, ter a habilidade de ouvir e reunir as informações que mais fazem sentido e redigir o termo de acordo quando assim for necessário. Então, todas essas habilidades permeiam a figura do mediador e do gestor de conflitos em certa medida. Em alguns momentos você vai precisar lançar mão de algumas delas, outras nem tanto, mas todas elas devem estar à sua disposição. Lembram quando eu falei para vocês da caixa de ferramentas da professora Tânia Almeida? Nós precisamos ter uma caixa de ferramentas para sair lançando mão daquilo que precisamos durante a nossa trajetória profissional. Então é isso, pessoal. A partir de agora, vamos conversar um pouquinho sobre todos esses métodos que nós vamos utilizar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham entendido e venham entendendo essa necessidade e anotado todas as dicas que eu tenho dado aqui para vocês, tá certo? Até o próximo módulo. Tchau, tchau!